Bom dia, estamos aqui na apresentação trimestral do seu plano de benefício. Para quem não me conhece, sou Luiz Guilherme, diretor financeiro da Eletros. Estamos aqui também o Max, o gerente de investimentos, e o Arthur, também da área de investimentos. Nós estamos falando do resultado até outubro de 2019 e nós vamos passar pelos seguintes pontos. Primeiro, cenário macroeconômico, depois a alocação dos investimentos, da carteira, como é que está dividido os segmentos, renda fixa, renda variável. Depois, a seleção dos investimentos, que é a renda fixa, quais são os títulos que existem na renda fixa e quais são os títulos que existem na renda variável. O quarto item será sobre a rentabilidade e, por fim, a gente vai falar um pouco sobre o perfil de investimento, já que nós estamos na época de escolha de perfil, que vai até o dia 18 de novembro. Então, a gente vai dar mais detalhe na última etapa. A primeira etapa, macroeconômica, vai ser falada por mim, principalmente a parte internacional. A parte nacional de economia interna será falada pelo Max, juntamente com a alocação da carteira. Em seguida, o Arthur vai falar sobre a seleção dos investimentos e rentabilidade. E no final eu vou falar sobre as informações adicionais sobre o perfil de investimento e como é que se faz para mudar o seu perfil ou não e etc. Então, dando andamento à apresentação, começando pelo primeiro item, que é o cenário macroeconômico. Nós temos aqui, a gente divide o cenário macroeconômico externo, o que está acontecendo hoje no mundo, a nossa preocupação em acompanhar os eventos globais, e na parte interna, o que está acontecendo especificamente no Brasil. Então, como a gente pode observar, no mundo a gente separou 4 itens principais. O S&P, que é o índice da Bolsa de Nova York, né? Hoje a gente está vendo ele nas máximas históricas. Os juros negativos no mundo, quer dizer, hoje a gente tem grande parte dos investidores investindo em juros negativos, principalmente na Europa, Japão e Europa. Existe ainda um certo receio com relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, e a gente está vendo também que a China tem crescido menos, cada vez menos. Agora, em relação à última apresentação que a gente fez, a gente tem um cenário em que a guerra comercial melhorou, porque hoje já se fala num acordo entre Estados Unidos e China. Entretanto, os juros negativos aumentaram. Então eu vou mostrar aqui, a gente vai abrir um pouco mais no mundo. Esse gráfico, a gente consegue fazer uma correlação entre o S&P 500, que é o índice da Bolsa de Nova York, que está em verde, e a taxa de juros de 10 anos do Tesouro Americano. Então a gente vê que a taxa de juros vem caindo, esses juros negativos caíram de forma expressiva, saíram lá da faixa de 2,8 para 1,8, então a gente vê na linha azul essa queda. Isso fez com que os investidores caminhassem para ativos com mais risco e levando então o S&P à máxima, está 3.334 até 31 de outubro, então recente, e a máxima histórica. Então a gente vê essa queda de juros no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, levando o investidor a procurar mais ativos de risco, o que de certa maneira também é bom para o Brasil. Aqui a gente coloca a taxa de juros como está nos principais países desenvolvidos. Então, por exemplo, a gente vê que a taxa de juros de 2 anos e de 10 anos. Então, nos Estados Unidos, a taxa de juros de 2 anos está com 1,6, a taxa de 10 anos 1,8, positivo ainda. Mas na maioria dos outros países, a gente já vê um juros negativo. Então, a Alemanha, menos 0,4 para o investimento em 10 anos. A França, menos 0,1. O Japão, menos 0,1. Portugal, com 2 anos, com menos 0,5. E para 10 anos, 0,2. Quer dizer, Portugal, que teve que fazer redução de pensões, teve que fazer todo o enquadramento, hoje a gente vê com juro negativo também. Isso são juros nominais, né? Não são nem juros reais. E aí, essa queda de juros que a gente viu no mundo inteiro, e também nos Estados Unidos, como mostrei no gráfico anterior, está fazendo com que você tenha cada vez mais recurso para ativos com risco. E isso afeta também os países em desenvolvimento, no nosso caso. Aqui a gente coloca o crescimento, o que está acontecendo no crescimento global, quer dizer, a consequência desses juros menor, na realidade, tem como causa um crescimento global muito menor. Então a gente tinha, em 2014, a China crescendo 7,5% ao ano e hoje crescendo 6,2%. A gente olha os Estados Unidos, que chegou a estar crescendo 5,5% no trimestre, né, em 2014, hoje está crescendo 2%. Então você vê a queda que está ocorrendo no crescimento global. A zona do euro, zona do euro bem
bem marginal, né? Um crescimento bem tímido, hoje está com 0,4. E o Brasil, que essa linha vermelha, chegou a estar com 3,5 antes da crise, né? Veio e despencou, né? Chegou a cair 5,5 aqui em 2016. E agora a gente vê uma pequena recuperação do Brasil com 1% de crescimento. Para quem caiu muito nos últimos anos, já é um alento, uma melhora. Mas o fato é o seguinte, a gente vê o mundo todo crescendo menos e esse crescimento econômico levando uma taxa de juros, então, cada vez menor. Essa taxa de juros cada vez menor faz com que os investidores acabem alocando recursos para os países com ativos de risco e aí também países com maior nível de risco. Por outro lado, como é um cenário novo, que a gente já não vê há muitos anos, para você ter ideia, é um cenário que a gente nem consegue olhar para trás e reconhecer esse cenário. É um juros negativos, né? É a primeira vez na história que você começa a ter juros negativos nas economias. E isso gera uma preocupação muito grande dos agentes econômicos. O que está acontecendo? Então, a gente botou esse slide aqui sobre os commodities para mostrar que a única commodity que se valorizou foi o ouro. Então, se por um lado os investidores tendem a procurar ativos com mais risco, por outro, uma forma de também fazer um seguro dessa posição é investir em ouro. Então a gente coloca aqui a variação do ouro nos últimos 12 meses, quase 5%, nos últimos 3 meses também, e é o principal commodity que valorizou. Então a gente olha os metais, energia, agricultura, e a gente vê que o impacto positivo do ouro em relação às outras commodities. Então, se por um lado você tem os investidores indo para risco, o que beneficia os países emergentes e o Brasil, por outro, eles têm uma certa cautela, porque você não está entrando num cenário global novo que você nunca antes viu. Aqui, por exemplo, o que tem acontecido com essa avalanche de recursos dos países mais arriscados, e o Brasil está nesse cenário, né? A gente aqui fez um gráfico entre o risco dos países e a pontuação medida pelo CDS, que é o Credit Default Swap, de 5 anos. Então a gente vê que, por exemplo, os países que são AAA, Alemanha, Suíça, Suécia, Holanda, Austrália, têm um risco muito próximo de zero. Os Estados Unidos, que é AAA, também tem um risco muito baixo. E aí a gente olha o Brasil aqui, que tem um rating BB-, então o Brasil tem um risco considerável, BB-. Entretanto, quando você olha o CDS, que é o que o mercado negocia, você vê que ele já está abaixo da curva, e isso reflete essa visão de que o mundo todo procura por mais risco e tem uma sobra de capital. E, de certa maneira, está otimista com o Brasil, porque o Brasil hoje está abaixo da linha que talvez fosse correta para aquele nível de rating, né, que é BB-. Além disso, mostra que o mercado é muito mais eficiente. Então há uma tendência, se isso continuar, e deve continuar, que o rating do Brasil seja mais à frente revisto. Então a gente compara, por exemplo, com a Turquia, que tem um rating melhor do que o do Brasil. A Turquia tem BB e o Brasil tem BB-. A Turquia tem um risco de 350 pontos e o Brasil 115 pontos. O que demonstra uma antecipação por parte dos agentes sobre a situação econômica do Brasil. A Itália, para você ter uma ideia, ele tem um rating BBB, que é Investment Grade, né? 3Bs, BBB, e tem um risco muito parecido com o do Brasil hoje, em torno de 100 e poucos pontos de CDS. Bem, essa parte de cenário internacional, eu acho que o resumo do cenário internacional basicamente é menos crescimento global, taxa de juros negativas no mundo inteiro, ou grande parte do mundo, fazendo que você tenha uma quantidade de recursos para os países emergentes, e o Brasil não deixa de estar dentro desse foco, sendo beneficiado. E por outro lado, você vê uma recuperação do Brasil, uma margem um pouco melhor. Então, menos crescimento global, menos taxa de juros e mais ativos de risco. Por outro lado, um cenário novo que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, o que leva a uma certa cautela. Eu vou passar a palavra para o Max, que vai falar agora sobre o cenário macroeconômico interno, sobre o Brasil, a situação do Brasil propriamente dita. Bem, obrigado. Então, como o Luiz falou, eu vou falar um pouco da parte interna, do cenário macroeconômico interno, e depois vou passar também para a parte de alocação dos planos, né? Do plano, como é que está a alocação do plano, e depois o Arthur vai falar da seleção. A gente tem esse slide 12, então, aqui,
algumas projeções que a gente tirou como referência da MCM, que é a consultoria que a gente contrata, né? Então, para 2019 a gente tem um PIB de 1,1 e para 2020 tem um PIB de 2,2. Bom, esse PIB de 1,1 para 2019, ele lá no início do ano era 3% a projeção dele, e ao longo do tempo essa projeção foi caindo, né, de acordo com a evolução do PIB brasileiro e da expectativa dos analistas econômicos também. Hoje está em torno de 1%. Já teve um pouco menos que isso, inclusive, teve 0,80%, né? Mas a questão é que o PIB do brasileiro em 2019 vai ser bem baixo, né? A projeção para 2020 é 2,2%, também caiu um pouco já, está em torno disso de 2%, o mercado está nesses patamares de crescimento, que também não é nada extraordinário, né? É um PIB bem modesto ainda, mas que está sendo recuperando, né? Positivo. A Selic para o ano que vem é 4,75%, né? É uma expectativa de 4,75% para o ano que vem. Este ano está praticamente dado que vai ser 4,5% o fechamento do ano, né? Depois da data do Copom da semana passada e também do comentário do relatório da ata, hoje de manhã, né? Praticamente acertado que vai ser em torno de 4,5% mesmo o fechamento deste ano, que é uma taxa muito baixa. No início do ano a projeção de Selic era em torno de 7%, 8%, de acordo com a fonte. Então, assim, a mudança do cenário interno foi bem forte nesse ano, né? A gente tem para a inflação deste ano, 2019, em torno de 3,3%, né? E para 2020, 3,5%, que considero uma inflação bem comportada, né? Tanto para 2019 quanto para 2020 também. Com isso, a gente tem um cenário assim, para o Brasil, pelo menos para 2020, de um juro real ainda baixo, né? Eu vou entrar daqui a pouco também num detalhe de juros, para vocês verem como é que foi a mudança radical que teve de juros de 12 meses para cá. A situação fiscal aqui, a gente está com uma mãozinha para baixo aqui ainda. Na verdade, aconteceu a aprovação da reforma da Previdência, que foi muito positivo. Acho que o mercado esperava isso desde o início do ano, né? E o mercado se comportou muito bem, a Bolsa andou bem até agora, né? Acho que muito por conta de um cenário externo que foi favorável, com juros, como o Luiz falou, em queda, mas também a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência, né? E como foi esperado pelo mercado, saiu agora a reforma. Não é o suficiente, a gente acha que o mercado quer muito mais ainda que isso, a gente quer outras reformas, né? Hoje, especificamente, está sendo encaminhado para o Congresso, para o Senado, algumas PECs, né? Para poder dar andamento nessa parte fiscal, que vai ser muito positivo se tudo acontecer nos próximos meses. Então, a gente espera que essa situação fiscal melhore mais ainda e que a gente espera que nos próximos meses também essa mãozinha que está negativa aqui no slide possa ser positiva em algum momento, né? E acho que o mercado espera muito por isso. Bom, falando um pouquinho do slide 13 aqui, a parte da taxa Selic, como é que era a projeção, né, no início de 2017, a gente pega o início de 2017 ali, até agora. Vocês podem ver que a projeção para a Selic de 2019 e para 2020 está em torno de 4,5%, como a gente apontou ali, mas ela vem caindo ao longo do tempo, principalmente de janeiro de 2019 para cá. Se você olhar o gráfico, a queda começa bem no início desse ano. Como eu falei antes, né, a projeção era muito mais alta no início do ano do que agora. Ninguém esperava que fosse para cair tanto assim essa projeção de juros. E tem muito a ver com o que o Luiz falou do cenário externo, né, que é a mudança de liquidez, dados as taxas de juros que são muito baixas no mundo e negativas também, e isso gera liquidez para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. E juntou esse cenário de fora externo com esse cenário interno, com inflação mais baixa, pouco crescimento, eu não nem comentei aqui do alto desemprego, né? Então isso forçando muito a taxa de juros para baixo mesmo, tentando gerar na economia algum tipo de ganho, né? Mas por enquanto a gente está vendo naquele slide anterior, a gente tem um número muito modesto hoje para esse 2019 e 2020. Aqui, no slide 14, a gente fala aqui da curva de juros das NTNBs. A curva azul, ela mostra como é que era a curva de NTNB, ou seja, quanto é que eram as taxas praticadas há um ano atrás. Se a gente olhar aqui na pontinha final, 5,20, 5,19, é exatamente há um ano atrás, o que pagava uma NTNB de longo prazo. Inflação mais 5,20, né? Ou mais 5,19 para 2055.
já era uma taxa baixa, considerando que nossa taxa de juros do plano é R$5,25. Né? Mas hoje, olhando para o mercado hoje, a gente vê a taxa 3,26, ou seja, a taxa de longo prazo brasileira, real, inflação mais 3,26. É uma taxa bem baixa. Eu acho que a história do Brasil nunca teve uma taxa tão baixa assim, consistentemente. Né? Mostra que todo o efeito do cenário externo e o efeito do cenário interno recaindo sobre a curva de juros. E também um outro desafio, né? Um desafio muito grande pela frente que a gente tem. Rentabilizar as carteiras, dado um cenário de juros tão baixo. Então a gente tem um desafio grande que estar realocando os investimentos da renda fixa para outros investimentos, tentando obter um pouco mais de retorno. O slide 15, na verdade, mostra um pouco o que está acontecendo no mercado de ações, né, diante do cenário de juros em queda. Se a gente perceber bem aqui, estão duas linhas. Tem um gráfico de barra, de área e um gráfico de linha. O de linha, ele mostra a variação do Ibovespa ao longo do tempo. O gráfico azulzinho aqui, que é o gráfico de área, mostra a quantidade de pessoas físicas que vem ingressando no mercado acionário, né, de acordo com a B3, que é a Bolsa do Rio. Então, se a gente perceber que de 2016 para cá, começou uma evolução muito grande da Bolsa, né? E essa evolução se deu lá atrás, em 2016, com o impeachment da Dilma, né? Com a mudança, entrou num outro governo. Acho que o mercado se animou bastante com isso e a partir dali começou a precificar a Bolsa com números muito mais elevados. Bom, a gente de fato vê taxas de juros mais baixas no Brasil a partir desse ano mesmo, né? Como mostrei no gráfico ali do Selic e na gráfica de juros, a curva de juros das NTNBs. A partir dali, você consegue ver em 2018 para cá, ou em 2019, um ingresso muito grande de pessoas físicas na Bolsa. E por quê? Eu acho que esse movimento de juros em queda, né, por muito tempo, vai acabar fazendo com que as pessoas que não estão acostumadas a entrar em Bolsa ou negociar Bolsa, ações, entrar nesse mercado. E esse gráfico demonstra isso. Né? Demonstra que nos últimos meses, no último ano pelo menos, a quantidade de pessoas que entrou na Bolsa foi muito grande, muito expressiva. Né? Olhando para frente, se a gente tem um cenário para 2020 ainda com juros baixos, é de se esperar que essa quantidade de pessoas físicas na Bolsa aumente mais ainda. Então isso talvez sustente mais ainda uma projeção de Bolsa para 2020 em patamares mais elevados. Né? Bem, falando um pouquinho então da alocação do plano CVE-EPE, né, como é que está a alocação do plano, primeiro, mostrando aqui um gráfico consolidado da alocação da Eletros, de forma geral. Né? Uma comparação entre 2018, dezembro de 2018, e agora uma preliminar de outubro de 2019. A evolução do patrimônio, né, subiu de 4.760 para 5.075 bilhões. E a principal alteração aqui foi a redução da participação da renda fixa, né, de 76 para 72, e o aumento da renda variável. Bom, o aumento da renda variável se deu tanto por valorização da bolsa mesmo, da carteira, valorizou passivamente, e também da alocação que a gente fez para o plano nesses meses do ano. Né? Entrando aqui na alocação do plano CVE-EPE, a gente percebe claramente aqui uma redução da renda fixa do início do ano para cá e um aumento significativo da renda variável. Isso tudo em detrimento de quê? Bom, primeiro, aquele cenário que o Luiz falou inicialmente, né, dos juros mundiais caindo e tal, um excesso de liquidez trazendo recursos para cá, de forma geral, mas para cá também, para o Brasil, e os juros brasileiros caindo também fortemente esse ano. Isso fez com que a gente preferisse colocar recursos na renda variável, né? E o que a gente fez deu certo, está dando certo, ao invés de colocar na renda fixa, naqueles títulos longos, porque a gente acha que é um risco assimétrico, na verdade, dado que o ganho é muito pequeno ali que você tem ali hoje, em detrimento do que poderia ser um efeito reverso. Né? A gente preferiu realocar recursos para a renda variável, buscando retorno aqui nesse segmento. Eu acho que é um movimento natural, né? Natural não só nosso, mas acho que é do próprio segmento de fundos de pensão, institucional, as próprias carteiras dos assets, todos recomendando um pouco mais de renda variável, dado que a renda fixa eu acho que tem um patamar muito baixo de juros. E assim, provavelmente é um cenário para o ano que vem, 2020, que deve se dar continuidade, porque o juro para o ano que vem também é baixo, né? E aquele gráfico que eu mostrei antes sobre a alocação de pessoas físicas na Bolsa, acho que tende a continuar. Então isso é mais um vetor positivo para o mercado acionário.
Então, a leitura que a gente faz aqui é que provavelmente os próximos meses, não só eletros, mas de forma geral, é uma tendência de correr um pouco mais de risco, né? As carteiras tendo um pouco mais de risco na composição. Né? Então, o cenário é basicamente esse aqui do plano CVPE. Bem, a próxima parte é a parte de seleção de carteiras. Vou passar para o Arthur falar um pouquinho sobre a seleção, falar um pouquinho sobre a rentabilidade do plano, né? E depois o Luiz volta falando sobre a parte de perfis de investimento. Ok? Obrigado. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a seleção de investimentos. O Max falou sobre a parte de alocação, agora a gente vai ver como a gente seleciona os nossos investimentos tanto na renda fixa quanto na renda variável. Começando pela parte de seleção de renda fixa, no slide 20 a gente tem um pouco do que o Max trouxe anteriormente, onde a gente veio vendendo nossas carteiras de títulos de NTN-B. Hoje a gente tem só 1,7% e está a maioria da carteira de renda fixa com Selic e CDI, né? Vou mostrar um pouquinho mais à frente que a gente vai tentar fazer um alfa para o participante alocando um pouco em crédito, alguma coisa talvez de multimercado que a gente faça mais para frente para conseguir dar alguma rentabilidade a mais para o participante, dada essa Selic tão baixa que o Max trouxe anteriormente, né? Aqui a gente tem a rentabilidade de renda fixa nesse ano de 2019 até 31 de outubro. A gente pode ver que os planos CD-CV eles estão um pouco acima do CDI, isso dá mais ou menos 104% do CDI. O plano CD-CV 5,4%, o CDI 5,2% e a nossa projeção no início do ano da política de investimento 4,8%. Então a gente está conseguindo entregar um pouquinho do alfa para o participante. Aqui a nossa carteira de crédito no slide 22. A novidade em relação à última apresentação foi a inclusão de Petrobras, que é o rate BB-, que é o mesmo rating do Brasil, que o Luiz tinha mostrado lá atrás na apresentação. Então a gente só tem créditos bons, né? Créditos de empresas boas pagadoras. A gente tem Bradesco, Vale, Itaú, Eletrobras, Natura. Então são créditos bons, a ideia é incluir um pouco mais de crédito ao longo desse tempo para entregar um pouco mais de rentabilidade para o participante. Entrando agora no slide 23, na parte de seleção de renda variável, a gente, como visto anteriormente, a gente vem aumentando essa alocação em renda variável e a gente fez isso via a aquisição de 3 novos gestores, né? Vinci Partners e a ZQuest, que são 2 gestores mais valor, eles pegam empresas de menor capitalização do mercado. A gente contratou também a Constância Investimentos, que é um fundo de análise quantitativa, tem papéis um pouco usuais, né, no mercado brasileiro. Então a gente tem ali Cosan, Alço 3, são papéis que não são muito conhecidos, Chu 4. E os 2 gestores antigos que a gente já tinha, que era a Apex e a Sharp, que vocês podem ver que tem um pouco mais de participação na carteira da Eletros, a Sharp com 36% e a Apex com 14%. E a nossa carteira interna, que ela é um pouco mais colada no índice, então vocês vão ver papéis mais usuais, como Petrobras, Itaú, Vale, Bradesco. A ideia agora é, em novembro, a gente está fazendo um novo processo de realocação desses gestores, então a gente deve passar um pouco mais de dinheiro para esses 3 novos gestores. Então, nas próximas apresentações, vocês já devem ver esses gestores com um pouco mais de participação, dado que eles têm ido muito bem, né? Aqui é a rentabilidade da nossa carteira de renda variável nesse ano, até 31 de outubro. A nossa carteira de renda variável consolidada, com os 5 gestores e a gestão da Eletros, ela está com 25,3% contra 23,2% do índice, ou seja, é um alfa de 2%. Ano passado a gente já tinha dado um alfa bom de mais ou menos 5%, então a carteira consolidada nesse mix de estratégias ela tem ido muito bem. Agora eu vou falar um pouco sobre a rentabilidade específica do seu plano. Bom, agora falando sobre a rentabilidade do plano CVPE no ano de 2019 até 31 de outubro, a gente tem o plano agressivo subindo 3,5% por conta de uma bolsa
de 23% no ano, então esse perfil agressivo ele tem 45% em bolsa, então foi uma boa rentabilidade. O CVPE moderado com 10,9%, o Eletros com 8,6% e o conservador, que tem 15% em bolsa, com 8,3%. Vale lembrar que esses 4 perfis eles estão acima da taxa de referência, que está em torno de 7%, e bem acima do CDI no período, né? O único perfil que fica ainda um pouquinho abaixo da taxa de referência é o CVPE super conservador, por conta de 98% da carteira dele ser composta pela renda fixa, que está com uma rentabilidade baixa, como o Max mostrou, mas mesmo assim esse perfil ele ainda está com uma rentabilidade boa em relação a um CDI de 5,2%. Passando para um histórico de perfis da EPE, a única diferença, o gráfico parece igual, é porque ele tem um mês a mais, né? Os perfis de investimentos na EPE eles começaram em dezembro de 2018, então ele tem um mês a mais do que o slide anterior. Então a cara dele é bem parecida, né? O perfil agressivo continua muito bem, a bolsa no período com 21,6%, perfil agressivo com 13,6%, o moderado que tem 30% de bolsa 11,1%, o CVPE Eletros com 9%, logo depois o conservador que tem 15% em bolsa com 8,7%, também os 4 acima da taxa de referência, e o CVPE super conservador também acima do CDI no período, que foi de 5,7%. Por último, a gente tem no slide 29 um histórico do plano CVPE desde janeiro de 2010. Vale lembrar que de janeiro de 2010 até o final de 2015, a gente pode ver na linha vermelha que o IBRX, a Bolsa de Valores, ela andou 0% no período. Então a gente sempre apostou um pouco em bolsa e isso afetou um pouco a rentabilidade do plano, que mesmo assim está bem acima do CDI no período, é um CDI de 150%, contra uma rentabilidade do plano de 181,7% e a taxa de referência de 192,7%, dado que a gente também teve uns períodos de inflação no Brasil ao longo desse tempo que puxaram um pouco a taxa de referência. Demais, eu agradeço. Vou passar a palavra para o Luiz, que vai falar um pouco sobre os perfis de investimento e a migração de perfil, prazo. Muito obrigado. Bem, então, agora falando sobre os perfis de investimento, né, nós estamos no período de troca de perfil de investimento, que vai até o dia 18 de novembro. Nós temos basicamente, como vocês podem observar, são 5 perfis. Então, o participante ele pode escolher entre o perfil super conservador, o perfil Eletros, o moderado ou o agressivo. Cada um tem uma alocação em renda variável. A única diferença entre os perfis é a alocação em renda variável. Então, no slide seguinte, a gente apresenta aqui as alocações que estão atualmente em cada um dos perfis. O perfil Eletros atualmente se encontra com 24% em ações, 74% em renda fixa e 3% em empréstimo. O perfil super conservador não tem ação nenhuma, então é 97% em renda fixa e 3% em empréstimo. O perfil conservador tem 83% na renda fixa, 15% na renda variável. E, na realidade, ele está aproximado, né, 82% nos quebrados e 3% em empréstimo também. O moderado, 30% na renda variável e 68% na renda fixa. E o perfil agressivo, 45% na renda variável, em ações. Então, basicamente, é 0%, 15%, 30% ou 45% em ações. E o perfil Eletros, que atualmente está com 24%, para o ano que vem, ele vai poder ter entre 15% e provavelmente 40% em ações, mas quem define isso vai ser a equipe interna da Eletros, que pode estar em alguns momentos mais comprados ou menos comprados. E como é que você faz para trocar de perfil? Quer dizer, hoje é tudo online, você entra no site, na parte restrita, existe, como você pode ver no slide, tem uma foto da parte restrita, você consegue fazer sua alteração ali dentro, tem também, né, um questionário que você pode responder, e ver se o seu perfil é esse mesmo, qual o seu perfil, qual melhor se adequa a você. E você pode simplesmente alterar o seu perfil, sendo que isso é só até o dia 18/11. Então, o prazo é muito importante.
até o dia 18/11, não tem depois alternativas. Volta e meia passa o prazo e vem um participante falar, não, mas eu queria mudar meu perfil, etc. Não, isso não é possível. Então, basicamente é isso. Você pode alterar seu perfil até o dia 18/11, um daqueles 5 perfis. Por outro lado, se você estiver confortável com o perfil que você está hoje, você pode simplesmente não fazer nada e permanecer nele. Eu queria agradecer a presença de vocês, no caso a visualização de vocês no vídeo, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar um e-mail para o atendimento@eletros.com.br e a gente vai estar respondendo. Você pode botar a apresentação de resultado como um assunto e a gente entra em contato e responde as dúvidas que vocês porventura venham ter. Bem, muito obrigado.